Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para destacar o livro Insetolândia, escrito pelo jornalista e escritor Marcos Fernando Kirst e aquarelas de Antônio Jacomin, artista plástico. Bom, o livro já começa com uma ideia de resgatar bichos que não eram conhecidos na infância. Ao mesmo tempo que eu saúdo vocês, já gostaria que vocês começassem a contar o que os motivou a mergulhar nesse universo de bichinhos que as crianças não conhecem ainda. Insetos, são 17 insetos e 3 moluscos. Na verdade, esse projeto nasceu de uma percepção comum que o Antônio Jacomin e eu tivemos, ao longo do ano de 2013, em que a gente trabalhava juntos na concepção de um outro projeto que se transformou em livro, Serra Gaúcha, o passado presente, E a partir desse trabalho que a gente fez, trabalhando dia a dia, juntamente, conversando e trocando ideias, a gente percebeu que tinha em comum uma nostalgia, não só da nossa infância, que eu acho que é algo normal para quem chega aos 40 e poucos anos de idade, essa nostalgia fica cada vez maior, Mas a gente percebia que as crianças de hoje, quer dizer, as pessoas que nasceram nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, na área urbana, tem cada vez mais contato com cimento e asfalto e cada vez menos contato com terra, árvore e natureza. E alguns bichinhos que eram comuns nas nossas infâncias acabam hoje soando como estranhos e até desconhecidos para as crianças dos dias de hoje, A partir dessa percepção que a gente percebeu que devia fazer um trabalho voltado para essa área, resgatando um pouco isso. E como eu já tinha um texto pré-pronto há alguns anos trabalhando esses insetos todos, que acabaram resultando nesse livro, e o Jacomin, pode falar depois, estava interessado em fazer um trabalho de ilustração para crianças também, a gente acabou unindo essa concepção acabou surgindo de uma visão dos dois, e se transforma então na Insetolândia, uma viagem ao redor do quintal, como não só uma busca da percepção de antigos insetos que estão mais ou menos desaparecidos do nosso dia a dia, para os adultos, como também para servir como uma espécie de cardápio criativo e artístico para que as crianças possam ter um contato com a natureza a partir dessa provocação, dessa ferramenta que é esse livro. Antes de entrar no texto especificamente, ainda que tu já, Kirst, nos dá algumas pistas, eu queria que o Jacomin comentasse das figuras em si mesmo. Temos aqui cores leves, os insetos têm uma certa dinâmica, dá para perceber quase que um movimento a partir do teu traçado. Certamente é difícil as pessoas dominarem essas técnicas e entenderem como é que se chega no traçado final. Eu gostaria que tu começasses já nos detalhando como é que funciona esse processo de escolha para chegar, então, no desenho final. Bem, a aquarela é um negócio muito interessante, que ela, ao mesmo tempo que ela pode ser uma técnica que consigamos fazer um trabalho totalmente acadêmico, quase fotográfico ou abstrato, você tem os meios termos, O meu trabalho, na verdade, eu persigo muito a luz e sombra nas minhas produções do paisagismo, do urbano, enfim, é onde eu produzo mais, digamos assim, alguns elementos, Nesse caso, o livro Insetolândia, ele tem, digamos assim, ele é quase baseado em vinhetas, pequenos volumes com o fundo branco. Então, existe uma dinâmica que você tem que dar uma certa vida para esses bichos aí, com uma área muito pequena de trabalho. Então, a aquarela, que é na verdade, são 3 elementos, que você utiliza: o papel, um bom pincel e tinta dissolvida em água, através de bisnagas ou pastilhas. É uma técnica relativamente difícil, mas muito interessante ao mesmo tempo, porque ela te dá uma vasta liberdade de você criar e viajar com ela, como de fato é o título do livro, A gente tem uma palheta viva andando no quintal, que se a gente começar a observar uma joaninha com aqueles tons mais avermelhados, com pontinhos, quer dizer, você vai no louva-a-Deus, de repente é quase totalmente verde. Então, ao mesmo tempo que essa brincadeira ela é muito lúdica, ela te convida a criar um espírito, digamos assim, empreendedor e um desafio ao mesmo tempo, porque você tem uma área pequena e aí, meu amigo, te vira, tá aí a palheta, tá aí as cores, vamos transformar isso em realidade, em vida. Então,
É um trabalho bem diferente dos demais, por exemplo, em relação à Serra Gaúcha, que você tem uma estrutura de linguagem visual diferente, né? No paisagismo, no urbano e outros elementos, muito, talvez, mais detalhado, mais trabalhado, com mais fundo, com mais interferência e mais cores, mas não menos interessante. Aqui realmente é um desafio que parece ser muito simples, mas ao mesmo tempo é complicado, porque você tem que dar vida, né, em poucos centímetros quadrados aí a certos objetos. Mas eu acho que é um convite fantástico a essa meninada que adora a computação gráfica e não há como negar, porque nós necessitamos da tecnologia, mas um convite também à interferência, da gente brincar com o lúdico, né, e convidá-los a trabalhar com pincel, com lápis e um pedaço de papel, com materiais simples, a gente integrar essa moda, né, do contemporâneo. Então, e além de resgatar, na verdade, eu diria que um certo esquecimento, né, que a gente não trabalha muito, essa paleta de cores, esse desenho, essa infraestrutura do ato de desenhar, anotar em blocos de rascunho, né, em documentar coisas que a gente faz no dia a dia. Antes de começar o programa, eu conversava com o Kirst da tonalidade das cores. E o Kirst chegou a dizer que era uma cor aguada, mas não tão pejorativa, porque ficou leve, digamos assim, de se ver. Por que essa opção de não ter cores fortes? Ele ficou, digamos, na linguagem do Kirst, um pouco aguada, mas aguada no bom sentido, de leveza, de facilidade de observar, de auxiliar na leitura. Na verdade, o aguado vem também em função da técnica ser baseada com água para você fazer a mistura. Ou seja, esse é o elemento que intermedia, diferentemente de outras técnicas, por exemplo, do óleo, que você usa solventes, né? Ou pastel seco, ou enfim, com outros mecanismos. Então, ela é teoricamente, uma técnica mais transparente, que usa muito mais fluidez, mas você pode usar um recurso de realmente fazer um trabalho muito mais forte, muito mais strong, como diz o americano, com muito mais cinzas, com escuros, né? Que é o que eu exploro muito nos meus trabalhos, principalmente no urbano e no paisagismo. Mas aqui eu acho que o tema especificamente, ele requer uma transparência. Até porque a gente viaja com a natureza, quer dizer, nós temos alguns detalhes de folhas aí que, se nós começarmos a observar o fundo do quintal, tem 500 tipos de folha com nuance de verde diferente, com ocre diferente. Você observa as 4 estações do ano com a mesma planta aí no fundo. Quer dizer, nós temos uma palheta, um Pantone incrivelmente interessante que, com 5, 6 cores da tua palheta, você pode descobrir aí uma enormidade de possibilidades. As né? misturas, enfim. Então essa técnica eu acho muito bacana, porque realmente ela te propicia uma leveza, uma tranquilidade, uma viagem fantástica aí, nessa fluidez toda. Folheando o livro, e a nossa produção vai mostrar as imagens no decorrer da entrevista, temos aqui Lacraia, Centopeia, o Barbeiro, aí tem uma breve descrição, por exemplo, o Barbeiro. Seu formato era parecido com o do Fed, porém não eram verdes, mas sim pretos, e tinham manchas amareladas ou alaranjadas circundando o seu abdômen. E cada vez que é apresentado e descrito ao mesmo tempo, o Kirst tenta no texto retomar a períodos anteriores como as crianças achavam, as impressões que elas tinham desses bichinhos durante a própria convivência. E por aí vai trocando, cada página tem um inseto apresentado, uma breve descrição das impressões que se tinham deles e de como é que eles realmente são. Algo que me chama a atenção, vocês já dominavam, por exemplo, aqui, a mandruvá, também chamada de taturana. Alguns desses bichos vocês tiveram que pesquisar ou vocês já conheciam todos e olharam um pouco, uma descrição que outra, e aí colocaram em prática? Também saiu para o Jacomim, tu tiveste que eventualmente ir atrás, pesquisar em outras regiões, para daí visualizar bem, conseguir desenhar o inseto? Houve, pelo menos na parte do texto, como eu disse, esse texto ele já existia há mais ou menos uns 5 anos, né? Ele tinha sido elaborado para ser uma crônica de jornal, né? Acabou ficando muito extenso, muito comprido, não cabia em páginas de jornal, ficou dormindo numa gaveta esperando a hora de vir à tona. A hora de vir à tona foi quando houve esse casamento de projeto com o Antônio Jacomim. Mas esses textos eles já existiam. Naquela época não eram 20 bichinhos, né? Eram uns 12 ou 13. Né? Quando o projeto começou a realmente tomar corpo,
a gente decidiu que seria interessante ter um número volumoso, 20 insetos ou 20 animais, daria para a gente ter, junto com as ilustrações, mais folha de rosto, trabalhar com um volume de 48 páginas mais ou menos. Isso que definiu o número de insetos a serem vistos, né? Claro que para a gente não cometer nenhum equívoco, porque isso que eu digo, não é um livro científico, não é um livro de resgate biológico, nada. É um livro de crônicas literárias, de texto e crônicas visuais com as aquarelas. Mas não poderia errar o nome. Né? Mas você não pode errar o nome, porque as crianças vão estar olhando isso. Então, claro, tem bicho que a gente conhece, né? Lacraia, tu sabe que é lacraia, vagalume, tu sabe que é vagalume. Né? Mas tem bichos que mudam de nome de região para região. Houve algumas discussões entre nós, quer dizer, a traturana, a lacraia... Como tu colocaste ali, conhecido de tal forma. Conhecido como e também conhecido como, né? Então, mas claro, houve todo um cuidado de pesquisa, consulta com pessoas que conheciam, né? Para realmente a gente não cometer nenhum equívoco, pelo menos na parte de texto. Na parte visual, também, né, Jacominha? Acho que... Na verdade, a grande maioria dos bichos, eu tive, inclusive, até estava brincando esses dias com o Marcos, eles estão aparecendo lá em casa, acho para cobrar o cachê, né? Porque está visualizando... Um atrás do outro tem aparecido, né? Os fede-fede, o grilo, o lesma... Ou querer ir na sessão de lançamento, né? Pois é. Então, na verdade, como eu sempre quase morei fora da área urbana, eu nunca fui muito urbanoide, sempre gostei de grama e mato, então me habituei ao longo do tempo a observar esses bichos aí. Mesmo que não tivesse um projeto lá definido que um dia a gente ia lançar um livro. Mas eu sempre fui, antes de ser artista, tentar ser um grande observador das coisas. É isso que me define como artista, porque você não vive aquele olhar como um transeunte de calçada, né? Então você acaba olhando mais para os lados, para cima, enfim. E os bichos não foi diferente. Então, ao longo do tempo, depois dessa conversa com o Marcos, eu acabei observando muito mais as coisas, né? Rastejando, os grilos, enfim, cantando, as cigarras e tal. Então, tudo isso é um comportamento que a gente vai focando e vai descobrindo eles. Então, tem um que outro bicho que eu acabei vendo fora da cidade, aqui, tipo escorpião, que vinha em outros lugares, mas basicamente todos os demais, no fundo de quintal ou pelo interior, a gente acabou vivenciando eles de uma forma ou de outra. Manhã, tarde, noite, pirilampo, vendo a iluminação, enfim, tentando imaginar como é que seria esse convívio, né? Dentro de uma cidade que hoje se empilha concreto e vidro e que a gente acaba afastando os animais do seu devido habitat, né? Como é que vocês esperam a reação das crianças e adolescentes que tomaram contato com o livro? Porque, como no ambiente urbano é difícil se conviver com uma gama dessa proporção de animais, como por exemplo, sei lá, a criança vai ver formiga, mosca, mosquito. Alguns chegam a desenvolver medos quando não conhecem determinados insetos. Talvez, por meio do livro, acontecerá uma familiarização, um olhar diferente com relação a esses bichos, porque pega uma criança urbana, leva para o campo, de repente ela vê uma borboleta diferente, ou aquelas costumeiramente conhecidas como bruxinhas, e fica com medo, não querem chegar perto, medo de perereca, medo de sapo. Eu acho que a grande sacada do livro é justamente ele proporcionar que se faça esse convite para que as crianças e os adultos mesmo, né, tenham esse olhar de mais abertura e com mais arte e sensibilidade para o seu entorno, né? Porque na verdade esses bichos eles não estão desaparecidos do mundo, eles estão aí. Temos nossos parques, né, aqui em Caxias do Sul, temos várias áreas em que eles podem ser encontrados. Então, na verdade, o que a gente espera é que o livro sirva de instrumento, na verdade, para, primeiro, uma diversão, uma boa leitura com um bom texto e ótimas ilustrações, né, que seja lúdico, divertido, que é a função número 1 da arte, seja ela qual for, né, e que a mensagem passada seja essa, que sutilmente, tanto adultos quanto crianças possam compartilhar conosco esse encantamento que a gente tem pela natureza, pelo mundo animal, né? pelo estar fora, né? Pelo estar em contato com a vida de verdade e sair um pouquinho do computador, que é bacana também, tem os seus atrativos, sem dúvida nenhuma, a gente também gosta e usa, né? Mas tem toda uma vida aí fora que pode ser muito divertida e muito lúdica, e a gente aprende muito, né? Porque a gente conversou bastante, o Jacominho e eu, né? Quais bichos entrar, quais deixar de fora, até um fator determinante foi enfocar nesse livro aqueles que a gente acha que andam mais sumidinhos, né? Ultimamente, né?
Mas a grande concepção assim é que as pessoas possam pegar uma lupa e sair atrás e ver se esses bichos que estão aqui existem mesmo e se eles são desse jeito Porque mesmo. tem um detalhe também, a gente só vê aquilo que a gente conhece, né? A gente só vê. É aquela velha história, o sujeito vai na beira da praia, só vê marisco, tatuíra e mãe d'água. Aí leva um biólogo, ele enxerga uma porção de outros bichos. Verdade. Então é convidar para ter esse olhar mais de... Eu costumo dizer que essa nossa junção de nossos talentos aqui, o cronista, o Giacomin é realmente um cronista das tintas e é um cronista dos textos. A gente une esse olhar de sensibilidade no nosso entorno. Eu traduzo em texto, o Giacomin traduz em ótimas aquarelas aí. O Giacomin está com uns equipamentos ali e álbuns e agendas onde ele faz traçados até como rascunho. Eu gostaria que tu compartilhasses conosco esse material, até porque vocês mesmos fizeram menções ao computador, mas aqui o que está ganhando ênfase é o traçado tradicional, o lápis, a folha, o pincel, a tinta, né? Acho que respondendo um pouco a sua pergunta de antes com o Marcos, a função do livro também é fazer com que, principalmente, a criançada perca o medo de desenhar, porque isso é um bicho de sete cabeças. Na verdade, a gente pode desenhar com o próprio pincel, né, e fazendo coisas muito simples. Então, acho que essa junção de você virar meio que um biólogo, um artista ao mesmo tempo, isso faz com que a gente... cria essa junção, digamos assim, que o artista não está lá no último patamar, a gente está muito próximo às pessoas, né? A forma de você levar isso para a escola, de que o Marcos pode pintar uma aquarela com os textos e eu posso escrever com as minhas tintas, acho que essa fusão, essa fluidez é como a própria técnica diz, né? Quer dizer, dá para impermear e fazer uma fusão disso tudo, né? Para você realmente divulgar um trabalho lúdico que hoje eu acho que acabou se separando muito a tecnologia da arte, né? Cada um para o seu canto, e eu acho que a junção poética é muito importante. Então, acho que é uma forma da gente também levar um pouco disso para dentro das escolas, né? Na verdade, as minhas ferramentas de trabalho normalmente começam com alguns blocos de anotações, né? De viagem, ou pelo campo, pela cidade, enfim, anotando o básico, né? Para depois levar para o estúdio para executar trabalhos maiores, né? Então, são alguns blocos de anotações com algumas coisas muito simples, né? Que a gente pode acabar visualizando o essencial, captando as cores, né? A palheta do dia, o clima. Aqui no caso, claro, como eu falei anteriormente, são pequenas silhuetas, né? Captar a forma, a essência, algumas cores, a luz e sombra, etc. e tal. E aí depois você volta para o estúdio e acaba trabalhando com uma maior ênfase, maior detalhe as coisas que você captou durante o dia. Mas o bacana disso é que você não fica enfeitando muito, né? Quer dizer, isso aqui é uma forma, um facilitador para a gente depois levar para casa ou trabalhar com mais detalhes, com mais esmero num ponto futuro. Então, essa é uma diversão, na verdade. A arte é um elemento que a gente pode transmitir com algumas pequenas linhas, com algumas pinceladas. E aqui tenho basicamente uma ferramenta de trabalho que também acabo levando para as minhas viagens, que isso aqui é um negócio que coloca água aqui dentro, né? Aí você desmonta. Ops, a pastilha aqui. E aí com um pincel, né? Você acaba trabalhando aqui, enfim, em cima do próprio joelho, enfim, acaba criando algumas marcações aqui e tal, e enfeitando. Então, é uma ferramenta muito básica que muitas vezes a gente acaba, né, como falei, criando a essência da coisa. É um Leonardo da Vinci ambulante. E aí, você acaba depois desenvolvendo, então, um trabalho um pouco mais complexo, mais detalhado no estúdio, digamos assim. Então, essa é a ideia, né? Uma ferramenta básica, simples, compacta aí para se resolver numa segunda etapa o esquema. Então, aqui na produção do livro foi sendo levado em conta os desenhos já em materiais assim. Onde entrou o computador? Ele foi só para diagramar o livro ou você se valeu de algum recurso tecnológico, digamos, da informática? Na hora de compor o livro, claro, o teu desenho é manual, mas quando foi para as páginas do livro,
na diagramação, na editoração, teve algum reparo ou foi tentado preservar ao máximo quando estava na origem, no papel de rascunho ainda? Na verdade, todas as imagens feitas em aquarela, 100% desse livro, foram feitas manualmente a pincel, praticamente todos eles sem desenho, diretamente com pincel, fotografados e depois elaborado um layout, que aí sim entrou a computação gráfica, mas nada foi mexido das pinceladas originais, digamos assim, ou retrabalhado, ou mexido na cor, ou no formato. Basicamente, o que está in natura, digamos assim, né, ou dentro do princípio do artista, isso tudo foi levado para o livro, sem mexer absolutamente nada. O computador entra para a montagem da Sim, página. foi basicamente roupagem diagramar final, o livro. Exatamente. Diagramar o livro, mas o traço foi preservado, a tonalidade principalmente. Tudo. Não existe assim, não existiu, pelo menos não é que isso não possa acontecer, mas a ideia é deixar um trabalho original sem uma interferência da computação gráfica aqui, até para mostrar, porque a mão do ser humano, acho que está voltando nativa, né? Ou seja, aqueles trabalhos manuais, está sendo muito valorizado. Então, acho que a gente volta um pouco aos primórdios tempos que nós abandonamos ou interferimos essa etapa da ilustração, da pintura, da aquarela, que na verdade é uma coisa muito pouco conhecida no Brasil, né? Essa técnica aí tem mais de 500 anos como suporte independente, que ela nasceu, claro, no tempo do papiros, né, nos egípcios, mas como técnica independente no Renascimento italiano, ou seja, em 1500. E quando tu começas a voltar na história, isso é muito interessante, porque vendo aqui os insetos, eles têm dimensões, eles têm dinâmica, eles ganham uma ideia de movimento, e alguns chegam a pensar o seguinte: não, hoje a figura tridimensional, tudo só foi possível pelo computador. E como tu estás colocando aí, tu tentas resgatar traços produzidos há séculos. Então, é um vai e vem, e sobretudo para as crianças, é possível chegar a esse resultado sem o computador. Porque no primeiro momento o sujeito olha, não, aqui ele usou computação gráfica, mexeu na tinta, retocou um traço aqui e ali. Não, está perfeitamente como foi feito, 100% mantido. E vale lembrar que esse é um pouco do trabalho, digamos assim, claro, em proporções menores, até em função do nosso recurso financeiro, mas se nós voltarmos aí a 100 e poucos anos atrás, as cortes europeias mandavam para o Brasil cientistas e artistas para pesquisarem, muitas vezes, só a parte de biologia, a parte de paisagismo, exemplo do Debré, do Rugendas, ou Rogendas, né, mais comumente conhecido, e outros tantos artistas que fizeram extraordinários documentários, inclusive, sobre insetos, peixes, só sobre mulatos, só sobre os negros, escravos, enfim. Então, nós temos uma história que muito pouca gente conhece, mas que já lá em final de 1800, o pessoal já vinha para a América Latina, especialmente para o Brasil, pesquisar coisas, inclusive na técnica da aquarela. Então, nós estamos agora começando um trabalho aqui, acho que tardiamente, mas muito importante, né? A gente está resgatando algumas coisas da história da antiguidade aí que serve para essa meninada aí que junta a tecnologia com um pouco da história pictórica e que está cada vez mais em alta no mundo, né? Nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu gostaria que vocês destacassem um ponto que não tenhamos tocado até aqui, façam as considerações de vocês. E também uma última curiosidade, pelo menos de minha parte. Houve em algum momento a necessidade de fazer um reparo no texto ou na ilustração para que o casamento entre imagem e texto funcionasse bem no livro, ou foi automático? Simplesmente chegaram as ilustrações, o texto estava ali e vocês já sobrepuseram um ao outro sem maiores problemas? Olha, durante esse processo todo, pelo que eu me lembro ao menos, houve um casamento tranquilo com isso tudo. Na verdade, esse texto, como eu disse, ele teve que ser um pouco retrabalhado quando a gente decidiu que viraria livro, né, e não seria crônica de jornal, seria um livro infanto-juvenil. Então, esses textos eu tive que pegá-los, tive que dar em comum acordo, a gente conversou sobre isso, né, já que a questão da ilustração seria algo mais lúdico e mais divertido, então o texto teria que ser um pouco amenizado também e ficar mais lúdico e mais divertido. Então houve essa adaptação em função do perfil do próprio projeto, né? E é interessante perceber como
de fato as coisas às vezes acontecem na hora certa e como é interessante tu saber deixar o teu material maturar e vir à luz quando for o momento, que é o que aconteceu com o meu texto. Quer dizer, que belo trabalho virou isso a partir do momento que vira livro ilustrado com as aquarelas do Antônio Jacomim. Quer dizer, como esse texto vibra e ganha outro tipo de vida a partir disso, ao invés de um texto para crônica de jornal, que é um outro formato, é um outro público, claro. É um outro objetivo. Tu não fizeste texto corrido, houve quebras em pequenos bloquinhos. E aí cada bloco tem que se sustentar, né? Que tu já tem que mudar nisso, isso já tem que ficar desse jeito. Né? Mas acho que no fim das contas, o nosso trabalho, estamos muito orgulhosos desse filhote em conjunto cultural aí que a gente está colocando à disposição dos caxienses para conhecerem, né? Para darem uma olhada nisso e mergulharem nesse mundo interessante do quintal que tem nas suas casas, ou na casa do seu vizinho, ou nos parques da cidade. E os bichinhos estão aí esperando para serem descobertos por cada um de nós. Ou redescobertos. Ou redescobertos. Que muitos adultos vão olhar e vão dizer, mas isso aqui eu lembro quando era menor. É verdade. Eu via na fazenda tal. Ou aqueles na minha casa tinham outra cor, que não era enfim. assim. Quer dizer, então esse universo é fantástico, né? Então pode ser redescoberto e acho que é um trabalho bacana de autoconhecimento. Olha, capaz que mais adultos que crianças consumam o livro aí também. Ou ambos, né? Porque acaba se tornando um compartilhamento, né? Nós já falamos aqui com outros autores a ideia da contação de histórias conjunta. Sim. Quando pai e filho acabam compartilhando. E nos livros de história infanto-juvenil acontece muito isso, né? Que, em última análise, também aproxima, né? Nós estamos dizendo que é um livro para crianças de 5 a 96 anos. Então todos vão se encantar. A maioria aqui se enquadra dentro da faixa etária, todos convidados, né? O que eu vejo muito interessante, além de uma parceria que o artista muitas vezes não sabe escrever, às vezes o poeta não sabe pintar, é você encontrar a parceria certa e adequada para você montar um trabalho. Então, eu fico muito contente de poder ter encontrado o Marco já há alguns anos e ter compartilhado outras ilustrações de outros livros, né, publicações que ele escreveu e documentou. E eu acho que esse Insetolândia também vem assim agregar um fator muito importante, que ele não é só um livro de leitura e ele não é só um livro de arte, ele é as duas coisas. Então, você pode trabalhar com professores que vão ensinar as crianças a lerem, mas ao mesmo tempo você pode agregar a arte em cima, né? Você pode fazer essa junção de coisas, que é aquilo que você comentou, né? Quer dizer, é pai e filho, não é só para meninada, não, é para professor de arte, é para biólogo, é para poeta, enfim, a comunidade inteira se deliciar nesse trabalho, que é um trabalho clean, né? Limpo, né, com textos pequenos, com imagens bem transparentes, quer dizer, com vinhetas. É um livro super interessante, estou muito contente. E vocês deixam bem claro que não dá para ter só texto ou só imagens, né? Aquela ideia, a imagem vale por 1000 palavras, não necessariamente. Não necessariamente. Precisam ter ali as palavras dando uma correspondência ou auxiliando na própria compreensão, que ficam interdependentes, né? Interdependentes, na verdade, os dois fatores, texto e imagem. Né? E funciona bem. O produto final funciona bacana em termos de produto cultural. É quase como você pensar, sei lá, o jornal só com foto ou só com texto. Quer dizer, até existe, mas até existe, tem algo mas faltando, não, né? Mas algo está faltando, não está universal, o pessoal vai esperar mais, completo. Né? Bom, eu fiquei bastante gratificado mesmo, achei muito legal. Num primeiro momento, claro, chama mais atenção as ilustrações, mas com o decorrer da leitura, a gente vê o mérito dessa interdependência positiva entre texto e imagem. Quero dar os parabéns a vocês. Acho que quem nos acompanhou, ouvindo um pouco da história, das imagens que a nossa produção mostrou, vai ficar curioso por tomar contato com o livro, recém-lançado aqui em Caxias do Sul. Acho que vocês farão outros lançamentos ainda até a Feira do Livro em outubro, né? Mas acho muito legal. Quero agradecer mais uma vez, então, a vocês. Nós conversamos com o escritor e jornalista, Marcos Fernando Kirst, escritor e jornalista, que fez o texto, e o artista gráfico, o Antônio Jacomim, responsável, então, pelas aquarelas, que é a classificação das figuras que se encontram aqui, então. Artista plástico, tu prefere ser chamado, não artista gráfico. Então, jornalista, escritor e o artista plástico, Antônio Jacomim. Mais uma vez, muito obrigado. Imagina, obrigado a você.
Fica a dica para quem nos acompanha, Insetolândia, que foi o assunto do programa Café com Letras de hoje. Então, obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.